Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E nós vamos estar hoje continuando o nosso estudo sobre a Trindade Santa. Essa é a parte 2 do nosso estudo. Então se você não viu a parte 1, eu vou deixar linkado aqui tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. É muito importante que você assista primeiro aquele vídeo para você entender toda a base para esse estudo que nós vimos no Antigo Testamento, muitos textos que mostram perfeitamente a Trindade. E agora, nessa parte 2, nós vamos ver toda a base bíblica para a doutrina da Trindade no Novo Testamento. Amém? Então se inscreva aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Clica nesse botãozinho inscrever-se. Ativa também o sininho das notificações de vídeos novos. E também não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha que está aqui embaixo. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo sobre a Trindade Santa. E o primeiro texto que a gente vê aqui no Novo Testamento, que mostra a ação da Trindade no Novo Testamento, está lá em Mateus, capítulo 1, versículos 18 até o 20. Então peço para que você acompanhe na tela aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então olha, irmãos, que lindo, na palavra de Deus, a Trindade já no nascimento de Jesus. Ou seja, não está dizendo que o Espírito Santo fez com que o Espírito Santo nascesse, ou que Jesus fez o próprio Jesus ser gerado ali no ventre de Maria. Nós vemos a evidência de duas pessoas aqui da Trindade, que no nascimento de Jesus Cristo, Maria concebeu do Espírito Santo, mostrando as duas pessoas da Trindade, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é muito interessante, porque é mais um exemplo na palavra de Deus, que se nós formos olhar de uma forma humana, é impossível nós entendermos isso. Como que uma mulher virgem concebeu um filho do Espírito Santo? É algo espiritual, que nós cremos porque está escrito na palavra de Deus e está relacionado ao nascimento de Jesus Cristo, mostrando a perfeição do nascimento de Jesus, mostrando que Jesus, desde de que ele foi concebido, foi tudo feito perfeito e de uma forma santa, plena. Ou seja, o Espírito Santo que fez Jesus Cristo ser gerado no ventre de Maria, mostrando a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo no mesmo texto, ou seja, duas pessoas da Trindade. Amém? Um outro texto também, eu vou tentar ser bem breve para a gente poder explorar bastante os textos aqui. Mateus capítulo 4 e o versículo 1 é um texto muito conhecido e que mostra também, mais uma vez, duas pessoas da Trindade. Mateus 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É interessante porque quando nós vemos na palavra de Deus a palavra Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Em praticamente todas as versões da Bíblia, nas traduções, você vai ver dessa forma. Toda vez que está escrito Espírito com letra maiúscula, está ligado ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e sempre que é em letra minúscula, está se referindo ao Espírito do homem, ao Espírito humano. Amém? E aqui nós vemos perfeitamente que quem conduziu Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para o deserto, foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Então é mais um texto que mostra essa diferença, Por mais que os três, eu repito, não são três deuses, é um único Deus que existe em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mostrando nesse texto perfeitamente duas pessoas da Trindade em um único texto, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um outro texto também no Novo Testamento que mostra a ação da Trindade é Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde Jesus ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que diz assim: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
com letra maiúscula, como eu disse para vocês, não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Lembrando que quando Jesus ele dizia, o Filho do Homem, está se referindo a ele mesmo, ao próprio Jesus, e está dizendo que lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, olha aí, tá vendo? O Espírito Santo, mostrando que o Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, olha só como é importante, nós crermos na Trindade. Ou seja, o próprio Jesus Cristo está dizendo que se alguém disser alguma coisa contra ele, ainda lhe será perdoado. Mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O próprio Cristo está falando da pessoa do Espírito Santo. O próprio Jesus está evidenciando a terceira pessoa da Trindade. Então é impressionante, quando nós vemos tantas pessoas, às vezes até cantores famosos, bandas conhecidas, que não creem na Trindade, sendo que o próprio Cristo dá essa evidência. Jesus Cristo ele fala dele mesmo nesse texto e da pessoa do Espírito Santo, E até um parênteses aqui sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem dois pontos principais que nos fazem entender o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O primeiro é que, com base no contexto do próprio texto que nós lemos, de Mateus capítulo 12, é que blasfemar contra o Espírito Santo seria atribuir ao diabo, ou a um demônio, uma ação do Espírito Santo. Porque Jesus ele estava expulsando, nesse momento aqui, o demônio, de uma pessoa, e os fariseus estavam dizendo que Jesus Cristo ele estava expulsando Beelzebu, ou seja, expulsando aquele demônio com auxílio de demônios. Ou seja, eles estavam atribuindo uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus, a um demônio. Então, o primeiro ponto em relação ao que seria blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a um demônio uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo. E a segunda forma também, que nós vemos que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é a rejeição do Espírito Santo. É as pessoas que rejeitam a fé no Espírito Santo, rejeitam a Cristo, rejeitam o próprio Deus, são aqueles que negam a fé em Deus, negam a fé em Cristo. Ou seja, eles não têm o Espírito Santo para convencê-los do pecado, para fazer com que essa pessoa se achegue ao próprio Deus. Então são essas duas linhas que mostram o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira é atribuir uma ação do Espírito Santo a um demônio, que é algo muito sério, ou rejeitar o próprio Espírito Santo, ou seja, blasfemar, é negar, rejeitar a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Amém? Mas é mais um texto que evidencia a ação da Trindade no Novo Testamento. Um outro texto também, Mateus, capítulo 26 e o versículo 39, que diz assim: E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Esse é um texto também, irmãos, muito conhecido, que é Jesus orando ali no Getsêmani, bem perto ali de ser preso, de ser crucificado, estava perto de acontecer isso. Jesus ele vai naquele local, no Getsêmani, fazer essa oração e mostra perfeitamente as duas pessoas da Trindade, o Pai, e o Filho. O próprio Cristo dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Se não existe a doutrina da Trindade, se a doutrina da Trindade ela está errada, então como entender esse texto? Será que Jesus Cristo ele estava orando ali para ele mesmo? Ele estava chamando ele mesmo de Pai e pedindo para que ele mesmo afaste ele desse cálice, mas que não seja feito como ele quer, mas ao mesmo tempo sim como ele quer? É muito estranho essas pessoas que não creem na Trindade. Vendo esse texto, irmãos, que mostra claramente Jesus Cristo orando ao Pai. Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui nessa terra como ser humano, encarnado, ele estava orando ao Pai, pedindo, se possível, passasse dele aquela hora, passasse dele aquele cálice, mas que todavia não fosse feito conforme ele queria, mas sim como o Pai queria. É perfeitamente a ação da Trindade aqui nesse texto. Então realmente fica muito estranho um cristão não crer na Trindade
vendo esse texto. Jesus Cristo ele orou para ele mesmo, ele chamou ele mesmo de Pai e disse para que ele mesmo afaste dele, né, esse cálice, mas que não seja feito conforme ele quer, mas ao mesmo tempo como ele quer. Então, irmãos, realmente é muito estranho um cristão que lê as Escrituras, que lê a palavra de Deus, não crê na Trindade, pois ela está explícita de uma forma muito clara na palavra de Deus. Amém? E agora eu quero ler para vocês também, irmãos, textos baseados, né, no Novo Testamento, que mostram, irmãos, claramente os três, a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Novo Testamento. O primeiro texto é Mateus, capítulo 28 e o versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, por mais que o nome ou o termo Trindade não está escrito na Bíblia, mas nós vemos textos como esse que mostram a Trindade, né? Jesus Cristo ele poderia dizer: batizem as pessoas em meu nome e pronto, ou em nome de Deus e acabou. Mas não, o próprio Cristo evidenciou que as pessoas é para ser batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando os três, a Trindade, no Novo Testamento. Um outro texto também, 1 João, capítulo 5 e o versículo 7, que diz assim: Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Olha só, irmãos, que texto perfeito para representar a Trindade. O Pai, a Palavra, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Lembra de João, capítulo 1? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo, a Palavra, que é Jesus Cristo, ele se fez carne. Então, quando esse texto diz, né, o Pai, a Palavra, está dizendo sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha só que interessante. São três e ao mesmo tempo são um só. Porque os três estão em perfeito acordo. Os três têm as mesmas características. Os três são onipotente, onisciente, onipresente. E os três são um. Não são três deuses, mas é um único Deus que existe em três pessoas, né? O Pai, o Filho, né, a Palavra e o Espírito Santo. Olha só que texto interessante, né, irmãos? E que mostra perfeitamente a Trindade. Um outro texto também, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 ao 15, que diz assim: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, olha aí, Espírito de novo com letra maiúscula, que nós sabemos que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então olha só, irmãos, que perfeito, né? Mostrando a ação da Trindade aqui. Que o Espírito Santo ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Olha só que interessante. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Né? Mostrando o próprio Cristo falando da ação do Espírito Santo. Que hoje, se nós conseguimos ter acesso à palavra de Deus, se nós conseguimos entender a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, é devido à ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Como Jesus está dizendo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E Jesus ele também diz, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, o próprio Cristo dá essa evidência, falando dele mesmo, falando do Espírito Santo, falando do Pai, mostrando perfeitamente os três em um único texto. E agora, meus irmãos, para a gente poder finalizar, né, esse estudo, né, totalmente baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, né, eu separei também um texto, né, mostra perfeitamente a Trindade. Em uma única passagem, né, um único texto ali, nós vamos ver perfeitamente a ação dos três no Novo Testamento, né, que é o momento do batismo de Jesus. Acompanhe aí Lucas,
capítulo 3, versículos 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só, irmãos, que texto lindo, né? Que texto maravilhoso e que mostra perfeitamente os três em um único lugar. Nós vemos a pessoa de Jesus Cristo sendo batizada, nós vemos a pessoa do Espírito Santo que desceu sobre eles ali em uma forma corpórea como pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas o símbolo, né, que representou o Espírito Santo ali, que eles viram, né, a visão que eles tiveram do Espírito Santo, a forma corpórea que eles viram ali foi como uma pomba, né, como nós vemos aqui, e a própria Bíblia dá essa evidência que é o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, o pai falando do filho, né? Tu és o meu filho, o pai dizendo. Então nós vemos Jesus Cristo sendo batizado, a presença do Espírito Santo que desceu ali sobre eles, né, de uma forma corpórea como pomba, e o próprio pai dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, as três pessoas da Trindade no mesmo texto, na mesma passagem. Não está mostrando uma só pessoa, mas sim o único Deus sendo revelado em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então olha só, irmãos, como é totalmente possível nós pregarmos sobre a Trindade com base na palavra de Deus. Então tome muito cuidado, né, quando você vê pessoas que não creem na Trindade, quando você vê pregadores, cantores, bandas, né, que não creem na Trindade. É muito perigoso, irmãos, porque isso, né, esse estudo, né, essa doutrina, ela é totalmente baseada nas Escrituras, como nós vimos ali. Todo o nosso estudo foi apenas ler a palavra de Deus, tanto no Antigo, né, no primeiro vídeo, né, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nesse vídeo. Então você tem que pregar sim sobre a Trindade, você tem que crer nisso, lembrando que nós estamos falando de Deus, e para Deus isso é totalmente possível, os três serem um só e um só ser os três. Isso é totalmente possível mediante o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Espero que esse estudo tenha edificado a vida de vocês, tenha mostrado na palavra de Deus que essa doutrina ela é bíblica e ela é certa. Você tem que crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e pregar sobre isso, tá bom? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tanto a parte 1 quanto a parte 2 do estudo, né, sobre a Trindade. E também não esqueça de deixar aqui o seu comentário mostrando a sua opinião sobre este estudo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.